Olá, meus queridos irmãos, Renan Fonseca novamente para mais um vídeo do NEP ligado à instituição União Espírita Discípula de Jesus, para mais uma reflexão agora, são exatas 4 horas da manhã, o horário que sobrou para o trabalho, tendo em vista as adversidades do dia anterior. Nós estamos aqui para fazer o nosso trabalho que deve ser feito, é contínuo, e é disso que o Mestre Jesus nos espera. É porque de tantas coisas que Ele nos deu, a única coisa que Ele espera é que nós possamos contribuir, possamos estar juntos nesse ministério de reconciliação de Deus e os homens. E a reflexão que nós vamos fazer agora ela pode ser encontrada no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 40 ao 48. Ao retornar, Jesus, a turba o acolheu, pois todos o estavam aguardando. Eis que veio um varão de nome Jairo, que era chefe da sinagoga, e prosternando-se junto aos pés de Jesus, convidava a entrar em sua casa, porque tinha uma filha única, com cerca de 12 anos, e ela estava morrendo. Ao sair, as turbas o sufocavam, e uma mulher que estava com fluxo de sangue por 12 anos, a qual, tendo gasto toda a sua existência com médicos, não pôde ser curada por ninguém. Aproximando-se por trás, tocou na orla de sua veste, e logo estancou o seu fluxo de sangue. Disse Jesus: quem tocou em mim? Negando todos, disse Pedro: comandante, as turbas te comprimem e espremem. Disse Jesus: alguém me tocou, pois eu percebi um poder que saiu de mim. Vendo a mulher que não se ocultara, veio trêmula e prosternando-se diante dele, relatou diante de todo o povo por qual razão tocou nele e como foi curado imediatamente. Disse a ela: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Essa história, na realidade, são duas em uma. A primeira fala da cura da filha de Jairo, e a segunda, a história da mulher do fluxo de sangue, que é a que nós vamos dar ênfase. Pode ver, a gente não finalizou toda a história. Vamos contar assim, todo o parágrafo da história mesmo, realmente certinho, que terminaria no versículo 56, porque nós vamos focar na história da cura da mulher de fluxo de sangue. Então, contextualizando um pouco, Jesus estava voltando de Nazaré, tinha passado uma temporada de cura, de trabalhos espirituais, sobretudo, E nisso a sua fama já estava chegando a fama de Jesus, por conta das coisas que estava fazendo. Estava esperando o mestre chegar, porque queriam saber quem era aquele Jesus, o trabalho que ele estava fazendo, a fama que ele tinha da cura. Então, todo mundo queria um pouquinho disso. Todo mundo queria. Todos estavam lá com um intuito: ver o mestre. Então, daí nós vemos um dos nossos primeiros personagens, a turba representando a imensidade dos espíritos, dos encarnados, que estão à procura do Mestre, que vão procurar nas igrejas, que vão procurar em instituições religiosas. Na nossa realidade, somos a maioria aqui de nós espíritas, vamos procurar o Mestre num centro, numa casa, numa federativa, pensando que lá, ou o fato de estar indo, nós vamos obter aquilo que nós queremos. E aí já fica uma primeira questão: o que é aquilo que nós queremos? Aquilo que nós estamos esperando do Mestre, aquilo que nós estamos esperando da espiritualidade superior. Se nós estamos procurando as coisas externas ou estamos procurando as coisas externas, tendo em vista que nós não devemos cometer o equívoco de achar que o reino de Deus é encontrado nesse mundo, no mundo material. E sim que o reino de Deus é um reino construído no coração dos homens, no caminho da regeneração pessoal de cada um. Então nós muitas vezes estamos como aqui essa turba, ansiosos, esperando, realmente procurando, querendo achar aquilo que vai
sanar as nossas feridas, né? Que nós muitas vezes julgamos feridas, enquanto na verdade nós entendemos que as aflições, os problemas que nós temos são ferramentas pedagógicas. São ferramentas pedagógicas. Nós vemos numa das obras de Kardec, titulado Céu e Inferno, que existem 3 processos do espírito. Ele se arrepende, mas o arrependimento não é suficiente. Então ele expia, que é esse processo doloroso que nós passamos muitas vezes, para depois a gente reparar, que é justamente fazer o bem quando a gente fez o mal, porque a lei é lei de bondade, a lei de fazer o bem. Então nós muitas vezes não entendemos o que está acontecendo, nossa situação, vamos procurar o mestre, e totalmente justificável essa nossa procura. A questão é que muitas vezes nós não damos o nosso peito de fé. Veja bem, até mesmo mais íntimos acabam fraquejando, não conseguindo compreender. E daí nós vemos o nosso próximo personagem, que é Pedro. O mestre sente que alguém tocou. E Pedro, mestre, óbvio que o senhor sentiu alguém, tem tanta gente aqui, ele vai falar. Comandante, as turras te comprimem e espremem. Sabe? Então, é óbvio. Mas aí Jesus responde que não, alguém me tocou, pois eu percebi um poder ou uma virtude. Também tem outras traduções que dizem, porque eu senti virtude saindo de mim. Então, toque meio de verdade, eu senti apenas um. De verdade mesmo, somente uma pessoa estava naquele lugar me procurando. Somente uma pessoa realmente deu um preto de fé, como ele vai revelar mais tarde. Então, como é que nós estamos nessa situação? Qual é o arquétipo que nós estamos vivendo, baseado nessa história? A da turba que procura desesperada, a de Pedro que é íntimo. Veja bem, Pedro era íntimo dos íntimos, porque tinha o colégio dos 12 e ainda tinha aqueles que estavam mais próximos ainda, né? Como Pedro, como Tiago, como João, que tinham missões assim bem específicas. Tiago ficou com a missão de preservar um pouco, de cuidar dos judeus, como ficou conhecido como apóstolo dos judeus. Temos João, que foi o último a desencarnar, que escreveu a obra falando da regeneração do mundo, o livro de Apocalipse, e também o discípulo amado, aquele que ficou cuidando de sua mãe naquele momento, naquela hora derradeira, o único que não abandonou naquele momento. E temos Simão Pedro, a figura da rocha, aquele que foi escolhido para ficar como o primeiro líder da igreja do nosso mestre. Então nós estamos falando de alguém que era íntimo, alguém que tinha uma missão muito especial e específica, como muitos de nós aqui, que nos julgamos, né, ou que sentimos um chamado específico para uma tarefa e tantas vezes também não conseguimos compreender os desígnios e o poder do Mestre, ainda procurando soluções, achando que as soluções ainda são externas, ainda não entendendo totalmente o que é ter intimidade com Jesus. Perceba bem, a mulher com fluxo de sangue não precisou nem tocar em Jesus, ela tocou na orla, na roupa de Jesus. A orla era uma vestimenta masculina, né, que os judeus usavam, masculina, que indicava que aquela pessoa tinha intimidade com a Torá, ou era um estudioso da Torá. Na verdade, isso eram fiéis observadores da Torá, usavam aquela vestimenta. Jesus cumprindo, mostrando também que ele não veio transviar nada, que ele não veio destruir a lei. E Kardec, com sua sabedoria, sabia muito bem disso, quando estudou todo o Evangelho, colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, como primeiro capítulo, eu não vim destruir a lei. Jesus não veio, ele veio cumprir, ele veio mostrar como é que se faz de verdade, como é que vive, né, nos dando o exemplo. Então, estamos falando desse grande mestre, que ele alarga, que Paulo entendeu também, disse, olha, ele não é somente dos judeus, ele é judeus também, do grego. Enfim, ele é um Senhor universal.
E esse Senhor universal estava lá, esperando. O preto de fé, ele está aí nos esperando, nossa atitude. Eu volto a falar, a mulher com fluxo de sangue não precisou tocar no corpo de Jesus, ela tocou na veste. E tinha muita gente até tocando mesmo nele, tocando na veste, tocando em tudo dele e não conseguiu. E não foi impactada realmente. Não foi impactada. Jesus disse, toque mesmo só um, porque eu senti um poder que saiu de mim. Pedro fica caladinho, a gente não vê que tem mais resposta dele. Então acho que naquele momento ele pode ter entendido. Ah, claro, saiu uma virtude do mestre. Então a mulher foi diante de todos e agradeceu, se ajoelhou, se prosternou, né? Agradecendo aquilo que o mestre fez. E quantos de nós somos ingratos também, não agradecemos pela a cura que recebemos, entendendo sempre que nós somos esses mancos que não conseguimos andar sem Jesus, nós somos esses cegos que não conseguem enxergar a realidade fora do mestre, que nós somos esses endemoniados, presos ainda, apaixonados ainda pelos deuses materiais, e o mestre tem nos curado, tem nos levantado, tem nos feito enxergar, tem curado as nossas dores, nossas mazelas psíquicas com seu amor divino. E nós muitas vezes esquecemos de dar o nosso testemunho, de agradecer, de falar do quanto esse amor tem penetrado os nossos corações. O Mestre nos pede isso. Não o que ele deixaria de fazer. Não o que ele deixaria. Porque Jesus disse que foi a fé dela que o salvou. Foi a fé. Vai em paz. Foi a tua fé que salvou, filha. Filha, foi a tua fé. Meus filhos, é a fé de vocês que vão curar. O Mestre está aqui, ó, nos esperando a nosso preito. Até quando, meus amigos, nós vamos continuar nessa situação, muitas vezes miserável, perdendo tempo? Já parou para pensar que esse pode ser o seu segundo oportuno de regeneração? Que esse pode ser o seu segundo dos séculos? Quem sabe através de um vídeo no YouTube, surja um novo homem, uma nova mulher. Quem sabe? Quem sabe? Só você. Porque o Senhor veio justamente para nós, perdidos, situações dificílimas. Vejam só os homens de Deus que foram transformados. Paulo de Tarso, Santo Agostinho, São Francisco de Assis, Simão Pedro. O Mestre tem curado há mais de 2000 anos. Ele não parou de regenerar o nosso coração. Mas todos esses homens foram e entenderam a mensagem divina após o encontro. Esse é o nosso encontro. Nós estamos aqui, ó, na turba. Nós estamos aqui na turba. Mestre, 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 mas sem realmente agir da forma como o mestre nos espera. Foi como uma mulher, o fluxo de sangue, que através de sua fé, o mestre sentiu a irradiação, o poder chegando nela. Então essa foi a reflexão, que nós possamos estar antenados, crentes, firmes, entendendo sempre que há um propósito divino na regeneração do homem, pois é assim que se dá o reino de Deus. Ele é uma obra interna. Então eu desejo muita paz para você, eu desejo muita luz, eu desejo que essa mensagem possa penetrar o seu coração realmente, e que através desse vídeo você possa ter sua fé fortalecida. Muita paz e muita luz para todos.
Que assim seja.